Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Energias do mês. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre a energia do mês de outubro, segundo a numerologia e a astrologia. Eu uso principalmente essas duas ferramentas para falar um pouquinho mais da frequência desse mês, o que os astros lá no céu estão apontando, estão sugerindo enquanto reflexo daquilo que a gente vive aqui na Terra e ao mesmo tempo a energia dos números que estão atrelados ao mês de outubro. Mas antes eu queria me apresentar. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar. Eu sou terapeuta, sou astróloga, sou uma caminhante do despertar, assim como você que está me ouvindo aí do outro lado. Tenho certeza que se você está aqui é porque você também está buscando autoconhecimento e quer entender melhor os processos que você vive na sua vida, buscando uma explicação além daquilo que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente se perde no cotidiano das coisas, na rotina da vida, e a gente acaba se perdendo da gente mesmo. E aí, em algum momento, algum acontecimento, algum gatilho vai trazer a gente de volta para dentro, para o lar verdadeiro que se encontra na nossa essência, na nossa conexão com tudo que existe, além da camada superficial na qual a gente vivia antes. Então eu tenho certeza que se você está aqui, você também está buscando uma explicação mais profunda a respeito das coisas, uma razão para aquilo que acontece com você, um propósito para seguir em frente cada vez mais alinhado e alinhada com quem você é de verdade. Então conte comigo para isso, eu vou fazer o meu melhor para trazer as informações necessárias para que você possa criar um mês maravilhoso para você. Começando pela análise dos números, outubro é o mês 10. Então, todos os anos a gente vai chegar em outubro, que tem a energia do número 10. Só que para a numerologia, os números, eles contêm a frequência dos 9 primeiros números. Então, eu tenho do 1 até o 9, porque a partir do 10, tudo se repete e recomeça novamente. Então, eu vou pensar aqui na soma do 1 mais 0, que é o 1. Então, outubro é um mês 1, se a gente olhar apenas para a energia do número 10. O número 1 é o início do ciclo, são novos inícios, uma energia muito grande de abertura. Eu também vejo aqui com esse 0 que a gente excluiu de certa forma, o começar do 0, a gente se permitir recomeçar, renovar a energia e principalmente se colocar em primeiro lugar. Nesse novo ciclo, nós precisamos ser os protagonistas da nossa vida, estar no centro da nossa própria história. Caso contrário, a gente vai se sentir renegado, rejeitado, deixado de lado, mas o que a gente não percebe é que na maioria das vezes somos nós mesmos que fazemos isso. Somos nós que vamos nos renegando, nos rejeitando e esperando que o outro faça pela gente tudo isso. E aí a gente vai murchando, a gente vai perdendo a nossa energia e a gente vai se esquecendo da gente mesmo. Então, em outubro vai ser muito importante você pensar em algo novo para você na sua vida, uma nova forma de viver, um novo projeto, uma nova forma de se relacionar e principalmente começar a pensar mais nas suas próprias necessidades, naquilo que você realmente deseja para você, não o que o outro acha, o que o outro espera ou o que o mundo lá fora está pedindo para você. Se a gente souber se colocar nesse lugar de eu sou o centro do meu universo, não no sentido egoísta, muitas pessoas confundem essa energia, mas sim no sentido de que a sua vida cabe apenas e principalmente a você. Cada um tem o seu próprio universo dentro de si. Cada um é uma expressão divina de um Criador muito maior e a gente está aqui para experienciar esse lugar de honrar quem a gente é e principalmente de se reconhecer e preencher as nossas maiores necessidades sem esperar que o outro faça por nós.
Mas aqui, para numerologia, na verdade, a gente não olha apenas o número do mês, porque senão todos os anos outubro teria essa energia. E de certa forma ele tem sim, então é uma nuance desse ano que tem muita relação com a energia do Sol em Libra, que sempre vai existir em outubro também. Então é interessante pensar como é uma energia fixa, ou seja, esse vai ser o pano de fundo de todos os meses de outubro, principalmente mais ou menos até o dia 22, quando a gente tem o Sol ainda no signo de Libra. Só que a gente vai olhar na numerologia para o mês universal, que na verdade é a soma do mês em questão, nesse caso outubro, com o ano universal, que 2021 é 5. Então a gente vai ter a soma 10 mais 5, 15, que por sua vez, somando, vai dar 6. 1 mais 5 dá 6. Então outubro é um mês universal 6. E o que a energia do número 6 vai trazer para a gente? O número 6 é o número do amor incondicional, é o número da responsabilidade, da autorresponsabilidade pela nossa energia, pela nossa frequência, pelo nosso amor próprio, por cuidar melhor da gente e das pessoas ao nosso redor. É um número extremamente emocional, então aqui ele pede para a gente acessar as nossas emoções profundamente e aprender a amar incondicionalmente, a se amar principalmente e a curar questões familiares. Ele é um número muito voltado para questões familiares e principalmente de cuidado, na verdade de autocuidado acima de tudo, mas também de cuidar de quem está ao nosso redor, de encontrar a nossa família de alma, que não necessariamente vai ter relação com a nossa família de sangue, e aprender a respeitar isso, a entender o nosso processo dentro do seio familiar que a gente nasceu, que muitas vezes está mais relacionado a aprendizados do que a ter afinidade com essas pessoas. Mas isso não impede que a gente não possa amar essas pessoas e ter uma boa relação com elas. Por isso a questão da cura dessas relações familiares é muito importante nesse mês. Só que como dentro dessa soma, que é o 6, a gente tem o 1 e o 5, significa que a gente também vai estar trabalhando a energia do número 1 e do número 5 concomitantemente. Aqui a interpretação que eu faço e a dica que eu dou é que a gente comece a mudar na gente mesmo, porque o 5 fala de mudança e o 1 fala do eu, fala de si mesmo, o que a gente espera no fundo dos outros. Tanto daquilo que a gente faz para o outro esperando algo em troca, quanto daquilo que a gente não faz pela gente esperando que o outro faça por nós. Com certeza, se a gente conseguir trabalhar dentro dessas projeções que a gente faz e dessas expectativas que a gente cria, que acabam causando só frustração, ilusão e decepção, a gente vai se libertar de muitas e muitas prisões autoimpostas, ou seja, que a gente mesmo se coloca. Então, só pela numerologia a gente já percebe que vai ser um mês bem interessante, com energias complementares, mesmo que elas pareçam opostas, né? Então, olhar para si, mas também cuidar dos outros, mas na verdade é perceber que eu só posso cuidar genuinamente dos outros quando eu estou bem comigo mesma, quando as minhas próprias necessidades estão atendidas. Porque se eu vou para o outro, se eu tento salvar todo mundo, ajudar todo mundo, mas eu não estou atendendo as minhas próprias necessidades, eu vou me sentir ressentida, eu vou criar expectativa no sentido de eu faço pelo outro, mas eu espero que ele retribua, eu espero que ele faça por mim, que ele supra as minhas necessidades, mesmo que ele não saiba quais são, porque a gente não deixa claro, a gente quer que o outro adivinhe, que o outro cuide, cure, faça coisas pela gente que muitas vezes só cabe a nós mesmos. Olhando agora um pouquinho para a astrologia, eu queria trazer um resumo, porque são muitos aspectos e ficaria bem longo se eu falasse de cada um. Se você quiser,
No meu blog, o Caminho do Despertar /blog, eu vou deixar um post com todas as datas desse mês, explicado cada aspecto, cada fase da lua, como um acompanhamento mesmo que a gente tem para poder se preparar para o mês. Então, anotar as datas na agenda, vai estar tudo lá com datação. Então, vai estar bem completo e vai se aprofundar um pouco mais em tudo que eu vou trazer aqui. O que está mais interessante no céu esse mês é que vários planetas vão sair do movimento retrógrado e vão gerar movimentação e trazer resoluções para a nossa vida. Quando um planeta está retrógrado, ele dá a impressão de estar andando para trás, aqui entre aspas, tá? E isso pede da gente um momento de revisão, de fazer com mais consciência, de diminuir o ritmo, de repensar processos e questões na nossa vida, principalmente na área em que esses planetas vão estar. Então, para cada pessoa pode variar. Por isso que não dá para fazer uma astrologia que caiba em todas as vidas de todas as pessoas. E por isso que muitas pessoas têm preconceito ou ressalvas quanto à astrologia. Porque, na verdade, quanto mais específico a gente quanto mais a gente olha em relação a um mapa, a gente vai fazer uma leitura mais apurada. Porém, com essa visão geral do céu, a gente consegue sim ter um direcionamento geral e cada um vai usar na própria vida da maneira que lhe couber. Eu gosto de usar essa abordagem mais para autoconhecimento, mais psicológica, digamos assim, de reflexão, de autoavaliação, porque eu acho que ela é muito mais válida do que a gente tentar simplesmente ficar adivinhando o que vai acontecer. Não importa o que aconteça na nossa vida, importa muito mais como a gente reage a isso, como a gente cresce com isso, como a gente lida com o nosso mundo interno, mesmo que o mundo lá fora esteja um caos. Esse é o maior poder que a gente pode ter. É isso que a gente tem que trabalhar diariamente. Se a gente fica focando só no externo, em saber o que vai acontecer, em controlar os eventos externos, a gente acaba perdendo o controle sobre nós mesmos, que é o único lugar onde a gente teria de fato controle. E aí, na verdade, a gente se torna uma pessoa extremamente desequilibrada, porque tudo o que acontecer fora vai acabar nos afetando. Então, o maior poder é aquele que a gente tem sobre nós mesmos. Mas voltando ao céu, com esses planetas saindo do movimento retrógrado, e a gente vai ter 4 planetas aí, de 10 planetas que existem no céu, né? Porque a gente usa principalmente para astrologia, isso vai trazer mais movimentação na nossa vida. Pode ser que situações se resolvam, que a gente tenha uma percepção diferenciada das coisas. E claro, para cada pessoa vai depender da área do mapa em que estiver. As áreas mais afetadas é onde você tem Capricórnio, Aquário e Libra, tá? Então, se você tem o Sol nesse signo, se você é libriano, se você é capricorniano ou aquariano, pode ser que você sinta mais essa movimentação na sua vida. Se você tem outros planetas aí nesses signos, também. Se você é mais avançado em astrologia, olha os assuntos que essa casa rege. Pode ser que eles comecem a se movimentar mais e que as coisas comecem a acontecer. Então, por isso é interessante saber. Mas, claro, precisa se aprofundar um pouquinho mais. Então, vale a pena estudar e se aprofundar no estudo da astrologia. Então, se eu pudesse fazer uma divisão do céu até o dia 20, quando a gente tem a lua cheia no signo de Áries e todos esses planetas voltando ao movimento direto, cada um numa data, né? No comecinho do mês a gente tem Plutão, dia 6, depois a gente tem Saturno no dia 10 e dia 18, Mercúrio e Júpiter voltando ao movimento direto. Dia 20 a gente tem a lua cheia e até aí a gente vai ter um movimento maior no mês, onde as questões podem surgir, onde as resoluções também pedem para acontecer, que a gente acesse-as dentro da gente, acesse no fundo a nossa sabedoria inata para nos guiar, nos conduzir em direção àquilo que a gente precisa para crescer e evoluir cada vez mais na nossa vida. Mas depois a energia pode se assentar um pouco mais. E tudo isso para que a gente possa aprofundar essa energia
quando o Sol entrar em Escorpião. Então, até o dia 20, os eventos podem ser mais externos, pode ser que as coisas aconteçam fora de nós, digamos assim, para ativar questões que a gente precisa olhar. Então, questões de relacionamento, principalmente, podem estar bem acentuadas esse mês, porque o Sol vai estar lá em Libra. O ciclo é libriano, então dia 6 a gente tem uma lua nova em Libra, mas aí, quando a gente chega na lua cheia, a lua cheia, ela traz o ápice das coisas, também acentua muitas questões externas, então acontecimentos, emoções, a gente pode ficar mais exaltado emocionalmente, e aí depois a energia se recolhe, ela pede para a gente olhar para dentro. Quando o Sol entrar em Escorpião, a gente vai começar a se preparar para a energia do próximo ciclo. A gente ainda vai estar trabalhando as questões librianas, né, de relacionamento, da gente reforçar, né, o nosso lugar, o nosso papel nas relações e principalmente no relacionamento com a gente mesmo, como a gente se relaciona, como a gente se vê, como a gente se projeta no outro através da forma que a gente se vê. Então, tudo isso vai estar bem forte. Quando entrar em Escorpião, acessa muito questões internas, profundas, intensas também, emocionais, porque é sim um signo de água. Libra é um signo de ar, então ele deixa a gente mais racional, a gente reflete muito, a gente pensa por que eu vou fazer isso. E muitas vezes tem relação com aquilo que eu falei, eu vou fazer isso para tal pessoa para ser legal, para ela fazer aquilo para mim, ou para ter uma boa relação com as pessoas. Então é muito pensado, digamos assim, é muito voltado também para as nossas relações. Quando o Sol entra em Escorpião, a gente acessa um nível mais profundo do nosso ser, aquilo que a gente sente e sente profundamente. Muitas vezes, coisas que a gente guarda há muito tempo vêm à tona, porque essa energia faz a gente acessá-las com mais facilidade. Quem está vibrando no lado sombra pode se tornar uma pessoa mais competitiva, mais vingativa, ativar na gente esse desejo de controlar, de exercer poder. Isso está muito relacionado com a energia escorpiana pelo lado sombra. A oportunidade de acessar tudo que a gente sente para poder curar, ressignificar, transformar. A energia de transformação é muito forte aqui. A gente tem uma força de vida, uma pulsão de vida, né, como se fala em psicanálise, muito grande. Mas a gente pode também ter pulsão de morte, que é o lado sombra, que é querer destruir em vez de construir, que é querer derrubar em vez de elevar, em vez de buscar crescer cada vez mais. Porém, a energia escorpiana também traz muito foco, traz muita dedicação, muitas vezes se transforma até em compulsão por algo. E isso é muito favorável se a gente quiser mergulhar fundo em algo. A energia fica muito polarizada, é 8 ou 80, ou eu amo ou eu odeio, ou eu quero muito ou eu não quero de jeito nenhum. Então, só observa aí depois do dia 22, mais ou menos, principalmente, como que você se sente em relação a isso, principalmente emocionalmente. Mas agora, voltando um pouco ao início do mês, eu gosto de olhar a energia do dia 1º daquele mês, porque assim como o mapa astral de nascimento, né, de um evento, de uma pessoa, traz as possibilidades, os direcionamentos, as tendências daquela pessoa, daquele evento, né, como ele tende a ser, eu acredito que olhar para a energia do início do mês também traz o direcionamento de como ele tende a ser, das promessas que existem ali, da semente que pode ou não ser regada, que pode ou não dar frutos. E aí no dia 1º de outubro, a gente vai começar com a energia da lua minguante no signo de Leão. Não é a lua cheia oficial em Leão, tá? Ela aconteceu em Câncer no finalzinho de setembro, mas ela vai ser oficialmente minguante em Leão lá no dia 28 do mês. Então, sim, existe energia aí forte da lua minguante em Leão, mesmo que ela aconteça oficialmente no final do mês. E o primeiro aspecto que essa lua faz é um sextil, que é um aspecto neutro, mas que tende a positivo,
com o nodo norte em Gêmeos, que vai acontecer às 6 da manhã. Então, o primeiro aspecto é esse. E ele pede para a gente ser mais a gente mesmo, que é essa energia de Leão, acessar a nossa essência de fato, não é ser a gente pela máscara, é ser a gente pela essência. Se conectando mais com ela, se aprofundando mais em si mesmo, descobrindo quem a gente é de verdade, o que a gente gosta, o que faz o nosso coração vibrar, porque tudo isso vai ajudar a gente a seguir na direção certa, que é o nodo norte. O nodo norte, ele aponta o nosso norte, ele aponta o caminho como se fosse a bússola. O sextil, enquanto aspecto, ele pede da gente um movimento, ele pede que a gente faça algo a respeito. Não acontece naturalmente como um trígono, né? Ou não dificulta naturalmente como uma quadratura. Ele pede que a gente use, é uma potência que está ali, é como se fosse aquela energia extra do videogame que a gente pode pegá-la ou não, está ali à disposição, mas a gente tem que ir em direção a isso, a gente tem que acessar. Então, vai depender muito da gente ter coragem de olhar e resgatar a nossa essência. Continuando a leitura dos aspectos aí do dia 1º, a gente vai ter Mercúrio que está retrógrado em Libra, então até o dia 18 ele vai estar retrógrado, vai ter uma energia muito voltada para a revisão, para a reflexão, tomar cuidado com as nossas palavras, o que a gente fala para o outro, ou repensar, será que eu não estou falando só para agradar? Será que eu não fico negando as minhas necessidades, né, e não coloco ali o que eu realmente preciso só para não desagradar o outro? Né? E ele vai fazer um aspecto com Plutão em Capricórnio, que também vai deixar ele ficar retrógrado aí no dia 6. E esse aspecto, ele é um aspecto desafiador, que vai dizer que para a gente se conectar com a nossa essência, a gente vai ter que ter coragem para parar de querer agradar todo mundo o tempo todo. Marte vai estar fazendo uma oposição com Quirón. Marte lá em Libra, Quirón em Áries, também indicando as nossas dificuldades. Então, para a gente se reconectar com a nossa essência, a gente vai ter que sair, abrir mão, abdicar dessa necessidade que a gente tem de o tempo todo estar tentando agradar o outro, ou não se posicionar, ou querer fazer pelo outro, ou querer dizer o que o outro espera que a gente diga, fazer o que o outro espera que a gente faça. Tem um jogo de projeções muito forte aí, que impede a gente de ser a gente mesmo, por medo, muitas vezes, do julgamento, várias questões aí. Outra questão que está relacionada, que pode ser uma dificuldade aí para isso, é a Lua fazendo uma oposição a Saturno. Lua em Leão, como eu acabei de falar, e Saturno em Aquário, que faz a gente se cobrar demais, a gente se fechar emocionalmente, a gente não fala sobre aquilo que a gente sente, a gente se mostra sempre bem, sempre fechado, sério, né? Ou leva as coisas a sério demais, traz um distanciamento emocional. E isso pode trazer também uma dificuldade da gente se conectar com a gente mesmo, porque se eu renego o que eu sinto, como é que eu vou descobrir quem eu sou? Se primeiro eu não olhar para aquilo que eu sinto, se eu não olhar como eu me sinto diante de certas pessoas e situações. Por outro lado, tem os aspectos positivos aí que também podem ajudar, que é a Lua fazendo um sextil com o Sol. A Lua está lá em Leão, o Sol está em Libra, e esse aspecto diz que fazer isso, então o fazer depende da gente, por isso que é um sextil, quando a gente colocar isso em movimento, isso vai nos ajudar muito a encontrar o equilíbrio interno, o equilíbrio entre razão e emoção, porque a Lua representa a emoção, o Sol representa a razão, equilíbrio nas nossas relações, que é o que a gente mais precisa para a gente se sentir bem, para a gente se sentir bem com a gente mesmo, se sentir bem com as nossas emoções, com aquilo que a gente sente e, consequentemente, se sentir bem com os outros, com quem está na nossa vida, com quem está do nosso lado. Outro aspecto positivo é um trígono entre essa Lua em Leão com Quirón em Áries, nos incentivando a curar justamente essas feridas da alma que nos impedem de tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos.
Quiron em Áries está falando muito forte dessa ferida da alma em relação à autoconfiança, à autoafirmação, à autonomia. E esse aspecto positivo faz com que a gente sinta um empurrão, uma facilidade maior em assumir quem a gente é e assumir a nossa vida também, assumir o que a gente realmente deseja e ir em direção a isso. E para fazer esse processo, a gente precisa da energia de Marte, que é a energia de ação, de impulso, que é o regente de Áries justamente. E a Lua vai estar fazendo um sextil com Marte em Libra nesse dia. Então fala também dessa possibilidade, então o sextil seria uma possibilidade, depende da gente, de assumir de uma vez por todas a liderança da nossa jornada. E isso só vai acontecer quando a gente alinhar quem a gente é, o que a gente deseja, quais são as nossas necessidades e o outro na nossa vida, que é esse Marte em Libra, o que a gente faz pelo outro, o que a gente espera que o outro faça pela gente. Quando a gente alinha esses dois pontos e a gente consegue fazer o que for preciso, a gente consegue pegar toda essa energia que muitas vezes a gente usa para o outro, para resolver para ele, para fazer por ele, ou para se preocupar. Muitas vezes a gente não faz nada, mas a gente gasta muita energia pensando no que o outro vai falar, no que o outro vai fazer, no que o outro vai pensar de você. E a gente pega essa energia e canaliza pra gente, para usar para fazer a nossa vida ser cada vez melhor. Então, só para fechar, trazendo as últimas informações, até o dia 6 de outubro, comecinho ali do mês, a gente ainda vai estar dentro da energia da lua minguante. Pode ser que a energia não esteja tão alta assim, que a gente precise descansar mais, diminuir o ritmo. Aí no dia 6 a gente tem uma lua nova no signo de Libra, que vai fazer a gente olhar muito para todas essas questões que eu já falei aqui, da gente olhar mais para a gente, perceber se a gente não é um people pleaser, né, em inglês. Em português seria uma pessoa que só pensa em agradar o outro, só pensa em fazer pelo outro, né, que fica o tempo inteiro concordando ou achando que tudo tá bom, sabe? Aquela pessoa que tem dificuldade em entrar em conflito. E a gente perceber se a gente não pode rever a nossa postura, olhar mais para a gente mesmo, encontrar o equilíbrio nas nossas relações entre o quanto eu dou, o quanto eu recebo, o quanto eu faço pelo outro e o quanto eu faço por mim mesma. Porque se a gente cai na expectativa do outro fazer pela gente e ela não acontece, mais uma vez, a gente vai gastar energia com algo que a gente não pode controlar, porque eu não posso controlar o outro, eu não posso passar a minha vida esperando que o outro mude, porque não cabe a mim fazer isso. Eu já tive muito essa síndrome de salvadora do mundo, eu acredito que muitas pessoas tenham, né, de querer salvar o outro, de querer mudar o outro, de querer fazer pelo outro, e eu posso dizer com toda certeza que isso não nos leva a lugar nenhum. Apenas a frustração, apenas ao esgotamento, porque a gente está sempre gastando nossa preciosa energia com algo que a gente não pode mudar nem controlar. Tem que partir do outro, ele tem que querer mudar, ele tem que pedir ajuda e a gente tem que doar dentro da nossa capacidade, sem passar por cima das nossas necessidades. Então isso vai ser muito importante dentro da energia desse mês. Depois lembrar que lá no dia 20 a gente já vai ter aí os 4 planetas no seu movimento direto, os 4 que vão voltar esse mês, né? Aí só fica Urano e Netuno, né, no movimento retrógrado por enquanto, então não é que todos vão estar direto, mas esse movimento de 4 já vai trazer muita movimentação na nossa vida, com certeza. Observe como que você se sente aí perto do dia 20, porque vai ter uma lua cheia que junto com toda essa movimentação pode ser bem intensa. É uma lua cheia em Áries, ela pede para a gente assumir a rédea da nossa vida, ela pede para a gente ser mais autônomo, olhar mais para as nossas questões e encontrar justamente esse equilíbrio, né? Não estou falando para você, seja egoísta, não pense em ninguém, não é isso. Pensar na gente mesmo, se colocar em primeiro lugar, não significa excluir o outro. A gente vive numa sociedade muito polarizada e muito binária, no sentido de uma coisa parece que exclui a outra, e não é isso. Na verdade, é uma coisa e outra. A gente precisa começar a somar
a acrescentar e não a tirar, excluir, dizer, se é isso, não é aquilo. Então, se eu penso em mim, significa que eu não vou pensar mais em ninguém. Não, pelo contrário, quanto mais eu penso em mim, mais energia eu tenho, mais amor eu tenho por mim mesmo, por mim mesma, para poder ajudar os outros, para poder ser mais gentil com os outros, genuinamente, sem esperar nada em troca. Porque se eu vou vazia, eu acabo criando a expectativa de que o outro me preencha. E é aí que começam as questões que a gente vê nos nossos relacionamentos. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero de verdade que outubro seja um mês maravilhoso, que traga energias muito boas para vocês. E a gente se vê no próximo mês.